Obrigado, Leda. 13h20. A Cláudia dos Santos Cruz é conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia. E, Cláudia, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Já antecipo aqui os cumprimentos, parabéns. E vocês vão estar fazendo aí um atendimento bem bacana das 10 da manhã às 4 da tarde, no lado da alfândega, explicando para a turma o que faz o psicólogo, em quais frentes atua. O que a gente pode antecipar para o nosso ouvinte, o que vocês vão falar para a turma lá no dia 27? Bem, nesse dia a gente vai ter diferentes atividades, diferentes serviços de Florianópolis e região sendo apresentados para a população, né? Ela vai poder saber onde o psicólogo está inserido, em que espaços buscar atendimento. Nós vamos ter ações de sociodrama, que é uma das intervenções da psicologia, que pode ser feita em comunidade, então vai ser feito nesse espaço também. Discussões, a apresentação de materiais para os profissionais da área, quem tiver interesse em conhecer mais. Vai ser distribuído também um folder para a população explicando sobre a atuação do psicólogo nos diferentes espaços. Tá, e vocês fazem a partir de quinta-feira o segundo seminário de atenção psicossocial. Queria saber de ti o seguinte: a estrutura pública hoje, vocês vão discutir os desafios do atendimento psicológico no Estado. A estrutura pública hoje, como está no atendimento na área de psicologia? Bem, a psicologia ela está inserida em diferentes espaços e contextos, né? O seminário ele vai discutir a atuação da psicologia, mas também a interface com outras profissões nesses diferentes espaços, seja na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, né? Os postinhos, como muitas pessoas conhecem, nos espaços como CAPS, também como nos CREAS, nos CRAS, então tanto na saúde quanto na assistência social e também na educação, porque para a gente discutir atenção psicossocial a gente precisa fazer essa discussão nos diferentes serviços, né? A rede de atenção psicossocial no Estado. E vai bem? Bem, o nosso evento é justamente para discutir a interlocução desses serviços, né? Porque a gente percebe que isso ainda não saiu do papel. A gente avançou na construção de alguns espaços, mas o estabelecimento da rede ele ainda é frágil. Então, a gente vai discutir isso, vai ter representantes do Ministério da Saúde, né, da área de saúde mental, o Roberto Ticanori, que vai nos auxiliar a pensar a partir da política nacional, e um representante do governo do Estado para discutir a implementação da política aqui no Estado, né, que vai ser algumas discussões. Então, é uma discussão para os profissionais, mas também para a comunidade, né, de interesse da comunidade. Às vezes é muito mais fácil, né, para o governante inaugurar uma obra do que manter uma equipe e manter aquela obra funcionando, né? Por exemplo, inaugurar um prédio de uma policlínica, um hospital, é muito mais fácil do que contratar pessoal e fazer a gestão e não ter uma ociosidade naquele espaço por falta de material humano, né? A gente tem uma fragilidade de investimentos, também de manutenção dos serviços, né? Nos vários locais existem serviços instalados, existem profissionais até atuando, mas ainda é frágil a forma de organizar esse serviço e de principalmente conversar com os outros serviços da rede, né? Porque um paciente que ele é atendido num serviço ele também às vezes é atendido por outro serviço, e esses serviços precisam fazer uma contrarreferência para conseguir auxiliar, né, a pessoa atendida. O que você destaca de positivo, daquilo de bom que está acontecendo gratuitamente? Acho que a gente tem vários dispositivos, né, pensando em saúde mental, né, os CAPs, né, nas diferentes complexidades que têm atendido as demandas, que precisam melhorar, obviamente, mas que têm atendido as demandas da população. E a gente tem avançado no sentido de não ter mais a perspectiva do aprisionamento, da internação, como a única perspectiva de cuidado. Então, acho que isso é o positivo, porque isso é uma das coisas que a gente quer discutir. Cláudia, a gente vive hoje, né, o sopro, né, o vento está soprando para o lado da inclusão, que bom, né, da socialização e não da exclusão. Isso é muito positivo. E tem um movimento que é antigo já, né, o movimento, a luta antimanicomial, né, que é fazer com que o doente mental ele esteja junto à família, não aprisionado, né? E não, digamos assim, né? Toma conta, porque muitas vezes você toma conta porque lá em casa está difícil. Muitas vezes é isso que acontece, né? E a gente, para além disso, a gente tem essa perspectiva, né, desse processo de inclusão. A gente também visa discutir que o cuidado em saúde mental não é só para aqueles que a gente
conclui ou acha que são doentes mentais, como a gente corriqueiramente ouve falar, mas sim para toda a população, né? O sofrimento psíquico, que é dele que a gente fala, a depressão, ansiedade. Eu posso ter passado por uma cirurgia em que eu perdi um braço, uma perna, eu vou precisar de um cuidado porque eu vou ter que me voltar para minha casa e lidar com isso. Então tudo isso é sofrimento psíquico e a atenção ela é para toda a população, né? Então às vezes não é que eu tenho um transtorno mental, às vezes eu preciso pontualmente numa situação lidar com algo que me causa sofrimento e a rede, tanto seja no posto do meu, né, na unidade de saúde do meu bairro, quanto num serviço especializado, precisa ter suporte para receber essa pessoa, né, que precisa de um cuidado efetivo. E você percebe que as pessoas aí no dia a dia estão cada vez mais precisando desse tipo de atenção? Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, não pode dizer que a gente tem acontecido isso na judicialização da vida, na patologização da vida, uma busca de patologizar comportamentos, né? Acho que a gente não pode ver dessa forma. Mas a gente pode ver que se avançou, que as pessoas percebem quando elas precisam de um atendimento pontual, de um acompanhamento, e elas conseguem buscar. Então, acho que é isso que a gente também quer discutir. Como é que os serviços estão preparados para receber essas pessoas que buscam cada vez mais acompanhamento ou um cuidado em saúde mental. Bom, tem a questão da dependência química e a internação compulsória. O que diz o Conselho Regional de Psicologia sobre a internação compulsória? Bem, o Conselho, em 2012, já antes até da subvenção do Estado para as comunidades terapêuticas, a gente fez uma visita em diferentes instituições, né, porque normalmente são esses os espaços em que as pessoas são internadas compulsoriamente. A gente viu várias violações de direito, violência física, trabalho em condições inadequadas, entre outros, e não viu cuidados de saúde. Por isso nós somos contrários, né, nesse momento, a esse tipo de prática, até porque elas também vêm na contramão da reforma psiquiátrica. A gente pensa que sim, tem que ter um cuidado, mas existem formas de fazer isso, né? Pois é, como é que se faz, então, aquele que, como se diz, né, tá que é um zumbi, o craqueiro, tá que é um zumbi, é uma condição subhumana quase, né? O que se faz com ele? Pois essa campanha que a gente lançou, ela justamente pensava nisso, assim, em nome da proteção do cuidado. Ou seja, a gente diz que tem que cuidar daquela pessoa, a gente acaba produzindo mais exclusão e sofrimento. Sim. Então, os diferentes serviços existem, até o evento vai falar sobre isso, existem serviços de redução de danos que entram no nível primário, né? No nível primário não, mas quando essa situação está assim, ele pode passar por uma situação de redução de danos, tem a clínica ampliada, tem consultório de rua, tem outros espaços que podem ir melhorando a condição desse sujeito para que posteriormente ele aceite fazer voluntariamente, né, caso necessário, um tratamento. Parece que aquela experiência de São Paulo parece que dando certo, né? Onde o cidadão recebe um abrigo. Sim. E é conduzido para um tratamento, mas não obrigado, né? São Paulo tem duas experiências. O Rio de Janeiro implementou uma política de internação compulsória de faxina estética, né? E o São Paulo já foi numa outra perspectiva, que é isso, da redução de danos, do cuidado, de permitir que a pessoa melhore um pouco para que ela tome a decisão, né, de que ela vai se tratar ou não. Né? É isso que o Conselho vai discutir também no evento. Então, Cláudia, esses espaços. Uma curiosidade, você é psicóloga com atuação na preparação de profissionais que atuam na aviação civil, pilotos, comissários de bordo, enfim. Qual é a condição psicológica para quem quer trabalhar no ar? Bem, isso é muito relativo, né? O profissional ele vai seguir, para avaliar, ele vai seguir critérios que são estabelecidos pela ANAC, quem trabalha na área civil, e pelo Exército ou pela Aeronáutica, né, Marinha, na área militar. Mas os critérios normalmente consideram a questão de uso de substâncias ou não, aspectos cognitivos, atenção, outros aspectos. Então, vai depender também do profissional a decisão de como ele vai encaminhar esse processo de avaliação ou não. Um piloto da aviação civil? Na aviação civil, esses critérios de avaliação de qualquer fator psicopatológico, se existe ou não, uso de substâncias químicas, atenção, outros aspectos, mas... Muito bem. Cláudia dos Santos Cruz, que é psicóloga, conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia, muito obrigado pela tua atenção aqui conosco. Obrigada.